Então, primeiro de tudo, bom dia a todos. Bom dia. Vamos dar início ao primeiro painel. A moderar vou estar eu, enfermeiro António Veiga e a enfermeira Telma Vidinha. Já conhecem as regras, 10 minutos para as indicações orais e 5 minutos para os pósteres. Vamos fazer para já todas as comunicações virtuais e depois faremos as duas presenciais no final. Era para ser ao contrário, mas vai ser assim. Se não tiverem também nada contra, faremos todas as questões que houver de cada uma das apresentações no final das apresentações. Está bem? Telma, queres dizer mais alguma coisa? Não. Começaríamos com... Então, o primeiro não está. Pedro Ribeiro, não está? Pedro, está? Se calhar sugerimos o colega Pedro Ribeiro fazer a apresentação do seu póster. Não sei se está preparado. Sim. Eu não sei se me conseguem ouvir. Está-nos Sim? Eu consigo ouvir. Ok, nós também estamos a ouvir. Também estamos a ouvi-lo. Ainda estamos ótimo. a ver a projeção do seu trabalho. Estou a aguardar. Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia. Já está? Pedimos só que aguardem Estamos só quase. Olá Pedro, agora também já ouvimos. Bom dia. Isto é um bocado Bom dia, estranho, Bom não é? dia. Para eu ver, vê-me o Pedro de costas. Não, ele está-nos a ver para Ele está-nos a ver, não é? Mas não estou a vê-lo eu, estou a ver-me de costas, é isso, não é? Ok, então. Bom dia a todos. O meu nome é Pedro Ribeiro, sou enfermeiro no Hospital Distrital da Figueira da Foz e pertenço também à equipa da VMER do mesmo hospital. Eu vou apresentar alguns resultados de um estudo de investigação que eu fiz, cujo título é Intervenção do enfermeiro no pré-hospitalar com a pessoa vítima de infarto. Definimos como objetivos deste estudo analisar os fatores de risco presentes nos indivíduos com diagnóstico de síndrome coronário agudo pela equipa do pré-hospitalar, medir o tempo que decorre deste até à chegada ao serviço de urgência e analisar as diferenças dos tempos de atuação da VMER em função da área geográfica das vítimas. Neste sentido, para dar resposta a estes objetivos, foi desenhado então um estudo retrospectivo, descritivo e correlacional que inclui todas as ativações por dor torácica nesta VMER no período de 1 de novembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018. Como critérios de inclusão foram todas as ativações em vítimas com idade superior a 18 anos e as ativações que tinham como dístico de dor torácica. No final, então, obteve-se uma amostra de 190 ativações. As variáveis analisadas foram as características sociodemográficas, idade e sexo e a localização geográfica das vítimas, os fatores de risco cardiovascular e os tempos de ativação ou de atuação desde a ativação até a chegada ao serviço, até ao local desta VMER, o tempo decorrido desde o primeiro contacto médico até o início do tratamento, o tempo decorrido desde o início do tratamento até a chegada ao serviço de urgência, o tempo decorrido desde a chegada da VMER até a chegada ao serviço de urgência e, por fim, o tempo decorrido desde a ativação até à chegada ao serviço de urgência. Todos estes dados foram tratados pelo SPSS. Assim, em termos de resultados desta amostra de 190 ativações, verificamos que a média de idades era de 67,42 anos e que eles ocorreram predominantemente em doentes do sexo masculino. No entanto, dentro destas 190 ativações, verificou-se que apenas em 26 delas é que se foi efetuado um diagnóstico de síndrome coronário agudo, com supra ou sem supra-ST. E é esta amostra que foi importante, esta pequena amostra, esta porção da amostra de 26 ativações de 26 vítimas que foi tida em consideração neste estudo. Dentro desta pequena amostra de 26 doentes, verificou-se que o diagnóstico de síndrome coronário agudo sem supra-ST ocorreu predominantemente quando comparativamente com os diagnósticos de síndrome coronário agudo com supra-ST, o que também acaba por estar de acordo com o que a literatura nos diz, uma vez que ocorrem mais infartos sem supra do que com supra-ST. Relativamente aos tempos de atuação, verificou-se que o tempo decorrido desde a ativação até a chegada da VMER ao local foi em média de 9 minutos,
O tempo decorrido desde o primeiro contacto médico até ao início do tratamento foi em média de 4 minutos, e chamo a atenção a este valor de 4 minutos, uma vez que as guidelines dizem-nos que a partir do primeiro contacto médico a realização do eletrocardiograma e do diagnóstico deve ser até 10 minutos. Em média, em 4 minutos, não só fazer o diagnóstico, como iniciar o tratamento. O tempo decorrido desde o tratamento até a chegada ao serviço de urgência foi em média de 46 minutos, e o tempo decorrido desde a chegada da VMER até a chegada ao serviço de urgência foi em média de 48 minutos. Volto a chamar a atenção a esta média de 48 minutos, uma vez que no caso no diagnóstico de infarto com supra-ST, o que as guidelines nos dizem é que até 120 minutos deve ser um cateterismo. Ora, esta equipa, que se encontra a 40 km de distância dos hospitais, neste caso do CHUC, Polo A ou Polo HG, ou do Hospital de Leiria ou do Hospital de Aveiro, portanto estamos em média mais ou menos a 40 km de distância, nós em 48 minutos conseguimos efetuar o diagnóstico, iniciar o tratamento e colocar o doente no serviço de hemodinâmica, o que acaba por estar muito nos recomenda. E por fim, o tempo desde a ativação até à chegada do serviço de urgência foi em média de 1 hora e 8 minutos. Como fatores de risco cardiovasculares, verificou-se que o fator de risco, obesidade, diabetes, dislipidemia e o consumo de tabaco e o tabagismo continuam a ser as fatores de risco que se encontravam mais presentes nestes doentes. Ora, isto quer dizer que, apesar de toda a promoção suficiente, por isso temos que incidir e incentivar para que haja uma melhoria ou uma diminuição destes fatores de risco que são modificáveis. Passando um pouco à análise inferencial, verificou-se que não existe uma relação estatisticamente significativa entre o tempo de atuação desta equipa e as variáveis sexo e idade, assim como também não existe uma relação estatisticamente significativa entre o tempo de atuação e o tipo de síndrome coronário agudo que foi diagnosticado, e que não existe risco cardiovasculares, não há uma relação entre o número de fatores de risco cardiovasculares e o tipo de síndrome coronário agudo diagnosticado. Porém, existe uma ligeira tendência, no caso dos doentes com síndrome coronário agudo com supra-ST, terem um maior número de fatores de risco quando comparativamente com os doentes com síndrome coronário agudo sem supra-ST. Verificou-se, sim, é que existe então uma relação estatisticamente significativa entre o tempo que decorrido desde a sua ativação até à chegada do serviço, a distância que vai desde a base desta VMER ao local da ocorrência. Ou seja, quanto maior for a distância, maior o tempo que se leva até lá chegar. O que acaba por ser expectável. Mal seria era que em distâncias mais curtas demorássemos mais tempo. Passando ao papel do enfermeiro, dizer que não é os enfermeiros desta equipa, mas sim os enfermeiros em geral. Nós somos os únicos profissionais que estamos presentes em todos os meios mais diferenciados e os meios que o Tribunal de Emergência Médica tem neste momento ao seu dispor. Portanto, somos os únicos profissionais que estamos presentes no ELI, nas VMERs e nas CIRs. E apesar de haver muita tentativa de não nos demonstrar, fazerem com que o nosso trabalho não seja tão evidente, o facto e a realidade é que nós estamos presentes nestes três somos dotados de componentes técnicas e científicas e que nos permite prestar cuidados de excelência e o mais rapidamente possível, uma vez que tempo, neste caso, é miocárdio. E pronto, era esta a parte que eu queria vos apresentar, os dados mais relevantes. Quero agradecer a oportunidade e aos colegas que estão presentes e a oportunidade e dar os parabéns também à organização deste evento. Eu não mexi. Agora sim. Pedro, agora já me ouve? Agora sim. Pronto. Estava só a agradecer, acho que não me ouviu, agradecer pela sua apresentação. Pedia só que ficasse connosco até ao final para algum esclarecimento que seja necessário, okay, se não nos ouviu no início. Pode ser? Ok, muito obrigado. Ok, obrigado. Quem temos mais connosco? Lúcia, primeiro. Temos? Então, e vamos continuar o nosso painel da manhã com o tema
conhecimento e percepção dos profissionais de saúde sobre higienização das mãos. Para nos apresentar este tema, temos a enfermeira Lúcia Amorim. Está a nos ouvir? Lúcia, já nos ouve? Sim, bom dia. Bom dia. Bom dia, olá a todos. Ok, eu tenho que olhar para trás para ver e olhar para a frente para me ver a mim. Bom dia a todos. Ok, podemos começar quando entender? Pode partilhar? Ok, vou só compartilhar, está bem? Ok. Vou compartilhar a tela, está bem? Obrigado, Pedro. Conseguem ver? Posso começar então a apresentação? Bom dia a todos, chamo-me Lúcia Amorim, trabalho no Hospital de Penafiel, no serviço de urgência. O nosso tema é o conhecimento e percepção dos profissionais de saúde sobre a higienização das mãos, um tema muito falado e muito badalado nos dias de hoje. Como sabemos, as infecções associadas a cuidados de saúde estão relacionadas com um agente infeccioso, quer no momento da admissão hospitalar ou que não tenha sido diagnosticada 48 horas antes da admissão, em que cerca de 30% destas infecções são preveníveis graças à higienização das mãos, que deve ser realizada corretamente e de acordo com os 5 momentos, como todos nós sabemos, cada vez mais devido às auditorias, à monitorização constante nos nossos serviços e, segundo o Lourenço, a taxa de adesão à higienização das mãos em 2018 era de 75,2%. Também temos conhecimento em que outubro de 2008, Portugal aderiu à estratégia multimodal, que compreende 5 fatores. Em 2009 havia períodos de observação de uma forma mais intensiva, em 2010 passou a ser anual. Todos nós também temos conhecimento do PPCIDA, a sua importância, monitorização, auditoria, gestão, formação, entre outros. Os momentos de higienização das mãos, todos nós sabemos que são 5. Sabemos que o Dia Mundial da Higienização das Mãos é o dia 5 de maio e existem 3 métodos, que é a lavagem, que demora cerca de 60 segundos, fricção antisséptica, 15 a 30 segundos e a preparação cirúrgica das mãos, 2 a 3 minutos. Sendo assim, como objetivo principal, pretendíamos analisar o conhecimento e percepção dos profissionais de saúde sobre a higienização das mãos no serviço de urgência e também na unidade de cuidados intensivos polivalente de um centro hospitalar do norte de Portugal. Como objetivos específicos, delineamos caracterizar a população sociodemograficamente e profissionalmente, identificar a percepção e os conhecimentos dos profissionais de saúde, analisar a relação entre o conhecimento dos profissionais de saúde com as variáveis sociodemográficas e profissionais, analisar a relação entre a percepção do conhecimento dos profissionais com as variáveis sociodemográficas e profissionais e, por fim, analisar a relação da percepção do conhecimento e o conhecimento que os profissionais possuem. Para que tal fosse possível, a minha população era constituída por 183 profissionais de saúde. Para tal, elaboramos critérios de inclusão, em que todos os profissionais disponibilizaram-se a participar neste estudo, tinham que responder à totalidade do questionário, tinham que trabalhar ou exercer funções no serviço de urgência e no serviço de unidade de cuidados intensivos polivalente, no período de recolha de dados que foi de abril a julho de 2020, ser médico, enfermeiro e técnico de diagnóstico e terapêutico. Sendo assim, o instrumento de recolha de dados foi um questionário adaptado à Organização Mundial de Saúde, que é a percepção e conhecimento dos profissionais de saúde sobre a higienização das mãos e as suas implicações. Este questionário tem 4 grupos. O primeiro grupo, variáveis sociodemográficas, segundo, profissionais, o terceiro, percepção, relativamente à higienização das mãos, e o quarto, conhecimento sobre as práticas de higienização das mãos. Para que tal fosse possível, foi elaborado pedido de autorização ao Conselho de Administração e Comissão de Ética, assegurado o anonimato, respeitados os princípios da Declaração de Helsínquia. As variáveis do meu estudo
tem como variável dependente o conhecimento e a percepção e é independente o sexo, a idade, estado civil, profissão, tempo de serviço e serviço. Recorri ao SPSS para ser possível tratar estes dados e os testes que foram utilizados foram os testes não paramétricos e testes paramétricos. Cálculo de frequências absolutas, relativas, média e desvio de padrão. Sendo assim, a distribuição da minha amostra, de acordo com as variáveis sociodemográficas, concluímos que maioritariamente é do sexo feminino, são solteiros e a idade entre os 30 e os 39 anos. Quanto às variáveis profissionais, verificamos que maioritariamente são enfermeiros, o tempo de serviço trabalham há mais de 10 anos e a maioria dos profissionais de saúde exercem a sua profissão no serviço de urgência. Quanto à percepção dos profissionais de saúde sobre a higienização das mãos, a maioria refere que recebeu formação sobre esta temática, que a formação poderá melhorar as suas práticas, que se encontra disponível na instituição a solução alcoólica e que é crucial a formação. Quanto ao conhecimento, a maioria dos profissionais de saúde referiram que, quanto à via de transmissão, as mãos são as responsáveis por esta situação e, de facto, é a realidade. Quanto ao tempo mínimo necessário de SABA, a maioria referiu 20 segundos e, de facto, é o tempo mínimo necessário para a atuação de SABA. Quanto à fonte de micro-organismos, ainda há aqui alguma discrepância entre as superfícies e os doentes, e existe aqui arestas a limar. Quanto à distribuição dos participantes sobre os cuidados que devemos ter em conta, ainda há algumas pessoas que têm algumas dúvidas e que ficam na dúvida em relação às lesões e às unhas postiças e as normas da Direção-Geral de Saúde é que não devemos ter unhas postiças e as lesões devem estar devidamente protegidas. Quanto ao método da higienização das mãos, verificamos que há pessoas que ainda não têm muito cuidado na higienização das mãos antes de proceder aos registros dos doentes e antes de abrir a porta da unidade do doente. Quanto à técnica antisséptica, verificamos que ainda existem 10 pessoas que acham que as mãos não precisam de estar secas antes da técnica antisséptica. Posto isto, foi realizada então a associação entre os conhecimentos e as variáveis sociodemográficas através de testes, como já referi anteriormente, e verificamos que é estatisticamente significativo apenas a variável sexo, está bem? Em que o sexo feminino apresenta um conhecimento superior ou maior em relação ao masculino. Quanto à associação dos conhecimentos com as variáveis profissionais, verificamos que é estatisticamente significativo o tempo de serviço e o serviço, em que a UCIP apresenta uma ordem de conhecimento, uma média de conhecimento superior ao serviço de urgência. Em relação à percepção do conhecimento com as variáveis profissionais, verificamos que é estatisticamente significativa a profissão e o serviço, em que a percepção de conhecimento, novamente o médico, apresenta uma percepção de conhecimento superior em relação aos enfermeiros e o serviço, o CIP, em relação ao serviço de urgência. Sendo assim, também tratei os dados através da ANOVA, em que verifiquei que é estatisticamente significativo a percepção do conhecimento com a profissão e o serviço, em que de facto há uma variabilidade entre os médicos e os enfermeiros. Contudo, verificamos nesta tabela que os enfermeiros, a média não varia tanto em relação aos médicos quando olhamos para os respectivos serviços. A correlação do conhecimento com a percepção do conhecimento verificamos que é positiva, ou seja, à medida que aumenta a percepção do conhecimento, o conhecimento também aumenta. Sendo assim,
Como principais conclusões, observamos diferenças estatisticamente significativas no que diz ao conhecimento através da variável sexo, tempo de serviço e serviço. Quanto à percepção do conhecimento, observamos estatisticamente significativas profissão e serviço. Como sugestões, mais formação no serviço de urgência, inclusão de outros serviços para aumentar a minha amostra, cartazes, lembretes de fácil acesso e visíveis a todos os profissionais de saúde, formação específica e outras unidades hospitalares de Portugal. As minhas referências bibliográficas, mãos que tocam, que lavam, que bordam e que buscam, mãos que ensinam, que acariciam, que cuidam e que salvam. Obrigados a todos por estarem aí, por me ouvirem. Obrigados. Agora já me está a ouvir? Sim, bom dia. É um problema do som, mas isto é apenas técnico. Pronto, só estava-lhe a agradecer a sua apresentação. Obrigado. E a pedir-lhe para ficar connosco até ao final, por favor, para depois, Sim, caso haja algum esclarecimento. Pode ser? Pode. Obrigado. Sim. Então, e passamos já então à próxima apresentação. A pessoa com hemorragia digestiva alta, abordagem inicial no serviço de urgência, com a enfermeira Ana Sofia Antunes. Está-me a ouvir? Bom dia. Sim, estou a ouvir. Estão-me a ouvir? Sim, estamos a ouvir. Olá, bom dia. E a ver também. Então, pode compartilhar a tela connosco? Vou então partilhar. Ok. Pronto. Bom dia, chamo-me Ana Sofia Antunes, sou enfermeira nas técnicas da... Eu peço desculpa, devo estar com um problema de som que eu não vos consigo ouvir. Estão a ouvir? Desculpem, estava aqui com um problema no computador. Peço imensa desculpa. Pronto, vou então começar. Eu sou Ana Sofia, sou das técnicas de gastro do Hospital de Santa Maria e em contexto do meu estágio que realizei no serviço de urgência, no contexto do mestrado da especialidade em enfermagem médico-cirúrgica à pessoa em situação crítica, surgiu a elaboração deste trabalho. Pronto, a hemorragia digestiva é uma situação que ocorre ainda muito frequentemente nos serviços de urgência, pode resultar em muitos internamentos e está associada a muitas comorbilidades e mortalidades elevadas. É ainda muito responsável, neste caso 80%, segundo as entidades nacionais, por todos os casos de hemorragia digestiva. A sua incidência tem também aumentado muito acentuadamente com a idade, o consumo de álcool, o consumo de anti-inflamatórios e a maior prevalência da Helicobacter pylori positivo, sendo que as suas principais causas são a úlcera péptica e a hemorragia de origem varicosa. Toda a precoce avaliação clínica e estabilização hemodinâmica e eficaz destas situações são fundamentais no prognóstico destes doentes, que determinam e nos ajudam a avaliar o nível de cuidados e a oportunidade de então de realização de exames posteriores. Como objetivo e seguindo a metodologia do Joanna Briggs Institute, foi inicialmente definido o objetivo de identificar a abordagem eficaz no atendimento à pessoa com a situação crítica com hemorragia digestiva alta no serviço de urgência e fizemos recurso a uma revisão de escopo, então utilizando esta metodologia. A finalidade desta revisão foi mapear e investigar os diferentes tipos de abordagem inicial à pessoa admitida no serviço de urgência nesta situação, que foi proposta pelos vários artigos e por vários autores que analisámos. Procedeu-se então à questão de investigação, seguindo o conceito de, utilizando o método de população, conceito e contexto, e surgiu a nossa questão de revisão, que foi qual a abordagem inicial no atendimento à pessoa com situação crítica, com a hemorragia digestiva alta no serviço de urgência. Os critérios de inclusão foram todos os artigos pesquisados que incluíssem a abordagem mais eficaz e eficiente à pessoa nesta situação, e todos os critérios de exclusão foram todos os artigos que não incluíssem este objetivo de revisão. Foi efetuada a pesquisa nas bases de dados da EBSCOTOS e no Bion e Google Académico. A seleção dos descritores foi também validada nas descritores de ciência da ESMES. A avaliação foi feita
os resultados que nos deram foi que toda a avaliação precoce do risco existe e assume uma particular relevância, pois auxilia toda esta detecção precoce e estes sinais de alarmes e de mau prognóstico. Pronto. Todos os autores que avaliámos são consonantes em afirmar que ajudam-nos nesta avaliação se nós identificarmos e utilizarmos todas as alguns scores de avaliação de risco, e todos falam muito no score de Glasgow-Blatchford, que é um score de avaliação pré-endoscópica que utiliza elementos clínicos e laboratoriais e faz a estratificação de risco e necessidade de intervenção endoscópica. Este score é muito importante porque nos vai dizer se, ao avaliarmos os fatores do doente na admissão, como ureia, hemoglobina, a tensão arterial e outros marcadores, como presença de melenas ou doença hepática ou outras comorbilidades, vai-nos dizer se esta pessoa precisa ou não de uma intervenção endoscópica. Todos os outros autores também são muito consonantes em afirmar que o outro score que nos ajuda muito é o score de Rockall, que utiliza elementos clínicos iniciais que a pessoa possa apresentar, mas também os scores que encontramos durante a endoscopia. E estes são muito importantes porque nos vão mostrar se a pessoa tem a possibilidade de ressangrar e a recidiva que tem e o risco de mortalidade que a pessoa possa ter. Concomitantemente com estes scores todos, a abordagem inicial ABCDE com os profissionais de saúde, mais os enfermeiros, todos os profissionais que estão na admissão destas pessoas, é uma abordagem inicial muito importante. Porque ordena e sistematiza as intervenções, permite-nos melhorar todos os resultados que as pessoas possam ter e determina as prioridades, assegurando a via aérea permeável, assegurar os catéteres venosos, as colheitas de sangue, proceder a toda a permeabilização da via aérea, com necessidade ou não, se acharmos necessários, de intubações endotraqueais, vigiar as alterações todas de consciência. Esta abordagem é toda muito importante porque é uma avaliação precoce e torna-se fundamental na pessoa com hemorragia digestiva, porque nos auxilia e prevê o que pode acontecer, e isto vai nos auxiliar a termos uns outcomes mais positivos e que os resultados obtidos sejam adequados às respostas e à necessidade que a pessoa apresenta, e todos os profissionais envolvidos nestes cuidados sentem uma maior satisfação, uma maior qualidade dos cuidados, porque é uma abordagem sistematizada e ordenada e ajuda-nos a prevenir qualquer complicação que possa ocorrer. Pronto, era esta a minha apresentação. Muito obrigada por me ouvirem e por estarem aqui comigo. Obrigado nós pela sua apresentação. Pedi-lhe também, não sei se ouviu há bocadinho, mas que fique connosco até ao fim. Está bem? Então, e vamos continuar o nosso painel da manhã, primeiro, com a comunicação segura em enfermagem, conhecimento dos enfermeiros sobre a metodologia ISBAR. Não, desculpa, não. Espera, Sara. É a última. Desculpem. Então, a próxima comunicação é a emergência extra-hospitalar, o papel do enfermeiro no âmbito da defibrilação automática externa. Enfermeiro Nuno Pinto, está-nos a ouvir? Sim, bom dia. Estão a ouvir? Nós estamos a vê-la para já. Está-nos a ouvir? Okay. Sim. Também estamos a ouvi-la. Um bocadinho baixinho, mas estamos a ouvi-la. Estão a ouvir então? Posso iniciar? Estamos a ouvir baixinho, mas estamos a ouvi-la. Vou tentar falar um bocadinho mais alto para ver se eu ouvir um bocadinho melhor. Então, bom dia a todos os presentes. O meu nome é Maria Rente e sou enfermeira no Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano. Antes de mais, queria agradecer à Comissão Organizadora pela iniciativa deste primeiro Congresso de Enfermagem em Urgência e Emergência do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e à Comissão Científica a oportunidade de partilhar este trabalho, que em conjunto com a professora doutora Liliana Mota, o enfermeiro mestre Amaro Pinto e o enfermeiro-mestre Tiago Augusto, se intitula Instrumentos de Avaliação para o Transporte Secundário do Doente, Scoping Review.
O transporte secundário de doentes é uma parte importante do sistema de saúde e cada vez mais atual, seja pela falta de recursos humanos ou técnicos na continuidade de cuidados, seja pela necessidade de realização de exames complementares de diagnóstico não disponíveis. A decisão de realização de transporte secundário de doente envolve particularidades específicas, devendo ser realizada uma avaliação prévia dos riscos e benefícios inerentes ao transporte do mesmo. A avaliação que precede o transporte secundário deve ter em conta o estado clínico e riscos previsíveis durante o transporte, por forma a definir o acompanhamento durante a transferência no que se refere ao meio de transporte selecionado, recursos humanos, monitorização e terapêutica necessária para a efetivação do transporte. Esta Scoping Review tem por objetivo mapear a evidência científica acerca dos instrumentos de avaliação do doente para o transporte secundário, tendo por base as palavras-chave identificadas: inquéritos e questionários, mediação de risco, transporte de pacientes e transferência de pacientes. Esta Scoping Review foi então realizada de acordo com os critérios de elegibilidade sugeridos pelo Joana Briggs Institute, em que a população se refere ao doente, o conceito, temos os instrumentos de avaliação e como contexto o transporte secundário, sendo incluídos estudos publicados em português, espanhol, inglês, sem qualquer limitação temporal, tendo a pesquisa decorrido entre 14 e 31 de março de 2022. A pesquisa foi então realizada nas bases de dados Medline, Signal Complete, Cochrane, CCL, Lilacs, e a literatura assim sendo foi pesquisada em RECAP, OpenGrey e Dart Europe, sendo 8 os artigos incluídos na revisão, de onde emergiram algumas escalas e variáveis associadas. Neste primeiro artigo emergem então 2 escalas, a Simplify Therapeutic Intervention Scoring System e a Modify Early Warning Score. O instrumento de avaliação TIS-28 foi então utilizado na previsão de deterioração durante o transporte entre instalações, sendo a gravidade da doença quantificada imediatamente antes do transporte, o que viria a definir a equipa de transferência. Relativamente à TIS-28, esta não é uma ferramenta útil para estratificação do risco antes do transporte secundário, uma vez que mostrou um baixo desempenho na previsão da deterioração. O instrumento de avaliação Muse foi usado na previsão de complicações durante a transferência. É um sistema de pontuação fisiológica adequado para a aplicação junto do doente e que não requer equipamentos complexos. A Muse foi capaz de identificar doentes em risco, mas não é ideal, pois baseia-se unicamente em fatores fisiológicos variáveis que simplesmente reúnem os resultados dos valores recolhidos da avaliação do doente. Devido à dificuldade em prever quais os doentes que vão deteriorar e em identificar os doentes de alto risco, a Muse foi desenvolvida apenas para prever eventos críticos. Neste artigo emergem 2 escalas, a Society for Vascular Surgery Comorbidity Severity Score e a Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 2 Score. A gravidade das comorbidades do doente foi determinada pelo SVCSS, o que permitiu prever o aumento da mortalidade relacionado com o sistema, podendo ser um instrumento útil para avaliar a adequação da transferência. Esta pode auxiliar os profissionais de saúde a determinar a adequação e o sucesso da transferência, diminuindo assim transportes secundários desnecessários e cuidados que sejam dispensáveis subsequentemente. Relativamente à APAS-2, esta avaliou a instabilidade fisiológica no momento da admissão do doente, tendo-se mostrado um instrumento determinante na previsão da mortalidade relacionada com o sistema. Neste artigo temos a Pre-Flight Acute Scale for Fixed Wing Air Ambulance Transport. É uma escala de acuidade que pontua os doentes com base nas condições identificadas durante a avaliação clínica pré-voo, a avaliação inicial do doente e os dados demográficos e fatores associados. Este sistema fornece informações às tripulações de voo, permitindo melhorias no que se refere ao pessoal, a modificações de protocolos existentes e ao planeamento de voo, com o objetivo de melhorar os cuidados aos doentes, os resultados e prevenir complicações. Este não foi um instrumento preditivo no que se refere a eventos adversos durante a transferência. No entanto, foi esclarecedor de fatores dignos de consideração que podem ter evitado eventos adversos durante o transporte. No artigo com doentes com síndrome coronário agudo sem elevação do segmento ST, as variáveis significativas associadas ao transporte secundário compreenderam a idade, ausência de insuficiência cardíaca prévia, internamento em cardiologia e alterações eletrocardiográficas isquémicas do segmento ST.
A maioria destes doentes que dão entrada em unidades sem recurso de vascularização, conclui-se que não são rapidamente transferidos para unidades diferenciadas. No artigo de transporte médico aéreo após infarto agudo do miocárdio, as variáveis identificadas foram a idade e complicações após infarto agudo do miocárdio. Conclui-se que estes doentes podem ser transferidos em uma equipa especializada se o risco de isquemia for baixo, conforme seja determinado pela estratificação do risco e exames realizados antes do transporte secundário. Neste artigo emerge a Transport Risk Index of Physiologic Stability, que foi calculada na admissão do doente. A TRIPS score mostra-se útil para avaliar o resultado do transporte secundário. O acompanhamento médico durante a transferência não demonstrou ter impacto no transporte, mostrando mesmo taxas de sucesso de transferência semelhantes às transferências efetuadas sem médico. A TRIPS score está associada com a mortalidade e comprometimento do neurodesenvolvimento, refletindo sobre a instabilidade do doente, o que pode complementar a avaliação de risco. Neste artigo temos a Stratification of Air Medical Transport by Expression of Symptoms in Patients, que é um sistema de simulação para diferentes situações, desde a simulação de voo à simulação das operações pela tripulação de voo e a sua correlação entre as operações e a acuidade real do transporte. A STEP é um instrumento útil para avaliar a doença e lesão grave do doente na fase de planeamento de um transporte secundário de longa distância, auxiliando na escolha do meio de equipa de transferência. Mostra-se assim um instrumento de avaliação pragmático e eficaz para controle da qualidade e melhoria dos resultados. Neste artigo emergem também duas escalas: Hypotension, Low Oxygen Saturation, Low Temperature, Abnormal ECG, Loss of Independence e também a Simple Clinical Score. Com o hotel, pretendia-se determinar a precisão do score na previsão de complicações durante o transporte entre instalações e também com a SCS, pretendia-se delimitar a exatidão do score na antevisão de complicações durante a transferência entre unidades. A Hotel Score e a SCS são ferramentas que permitiram prever a mortalidade após a avaliação do doente no momento da admissão, com precisão e excelente distinção. Destaca-se assim o facto das escalas serem ferramentas úteis de avaliação por apresentarem variáveis esclarecedoras dignas de serem consideradas na previsão de eventos adversos durante o transporte. Contudo, a carência de evidência científica sobre instrumentos de avaliação do doente para o transporte secundário manifesta-se numa lacuna dos estudos científicos, o que faz com que a decisão e planeamento do transporte secundário por parte de profissionais de saúde seja dificultada pela falta de resposta de instrumentos de avaliação de doentes validados e fidedignos passíveis de serem aplicados a todas as situações possíveis. Destaca-se o papel do enfermeiro no transporte secundário do doente no que se refere à decisão e efetivação de um sistema de transporte rápido, independentemente do meio de transporte, distância ou tempo, o que facilita um processo de transferência eficaz do doente. Também é importante referir a avaliação da adequação do transporte do doente, tendo em conta o benefício versus risco da transferência do mesmo. Desde já o meu obrigado pela vossa atenção, estou disponível para questões. Obrigado, enfermeira Maria Rente. Peço-lhe que fique connosco também até ao fim e vamos ver se o Nuno Pinto já está connosco, já? Olá, bom dia. Então, Conseguem-me ouvir? Bom dia, enfermeiro Nuno. Ok, peço desculpa, estava aqui com um problema técnico. Temos o Nuno, mas temos a Lúcia. Não, peço que se aguarde só um bocadinho, enfermeiro Nuno. Agora sim. Estamos a vê-lo, está-nos a ver também. Está-nos a ouvir? Sim. Então, daríamos continuação ao nosso painel, número 4, com o tema Emergência extra-hospitalar, o papel do enfermeiro no âmbito da desfibrilação automática externa. O enfermeiro Antes de mais, muito obrigado. Antes de mais, para organizar... Pode compartilhar a tela com entender? O evento. E, estava aqui a fazer a introdução enquanto tento partilhar a tela. Estão a ouvir melhor? Estamos a ouvir melhor, acho que sim. Podemos continuar? Ok, muito bem. Então vamos começar.
Bem, antes de mais, também diria eu, parabenizá-los pelo evento científico e após estes 2 anos de algum interregno em muitas das coisas na nossa vida, e também na área científica, e vem mesmo a calhar. Antes de mais apresentar-me, eu sou o Nuno Pinto, eu sou enfermeiro no Instituto Nacional de Emergência Médica, faço o trabalho nos vários meios de emergência médica. Neste momento não estou a trabalhar, estou numa comissão de serviço fora do INEM, mas de qualquer das maneiras mantenho na atividade da emergência médica. O meu objetivo é fazer aqui a apresentação de um trabalho que deriva da minha investigação no âmbito do meu mestrado. E pelos resultados obtidos, parece-me importante fazer aqui a difusão destes mesmos resultados, deste trabalho, pela comunidade científica e também pelos colegas, pela enfermagem, pela ciência da enfermagem, até para que se possa suportar a nossa atividade. Durante muito tempo, a emergência médica, a emergência pré-hospitalar, a atual emergência extra-hospitalar, foi muito pouco investigada, muito pouco estudada. Existia, nomeadamente em Portugal, existia muito pouca evidência científica e poucos estudos que suportassem a atividade, nomeadamente em termos do papel do enfermeiro neste ambiente tão específico que é o ambiente extra-hospitalar. Eu afunilei este meu trabalho para a questão da desfibrilação automática externa. Como nós todos sabemos, a desfibrilação em tempos idos era uma manobra que era exclusiva do intra-hospitalar. Posteriormente, através das viaturas médicas de emergência e reanimação, começou a sair das paredes do hospital e transitou para a dita rua, para o extra-hospitalar, e neste momento, após um programa de um plano de DAE promovido pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, a desfibrilação acaba por ser de acesso muito mais fácil, como vamos ver. Este tema porquê? Pela relevância e este enquadramento que eu acabei de fazer, e de alguma forma também para enquadrar aqui o papel dos enfermeiros no pré-hospitalar. Nas apresentações anteriores já foi referido, e eu não vou deixar de voltar a vincar a questão da importância, a questão do papel do enfermeiro, de uma forma transversal e de uma forma mais específica naquilo que é a atividade extra-hospitalar. Nós estamos presentes em tudo o que é os meios de emergência, os meios de resposta à emergência no extra-hospitalar, desde dos helicópteros de emergência médica, às viaturas médicas de emergência e reanimação e às chips. O enfermeiro é um peão que está, ou melhor, é um profissional que é comum a todos estes meios. Como dizia há bocado na introdução, existe um número reduzido cada vez mais, e este tipo de atividade que estamos a viver ontem e hoje acaba por ser também um desafio que foi lançado e que está a ser lançado ao longo dos anos, que é a fundamentação teórica e científica daquilo que é a atividade dos enfermeiros, nomeadamente neste ambiente mais específico. Fruto do grande desenvolvimento tecnológico, o progressivo envelhecimento populacional acaba por ter todas estas características que levam ao que desencadeiam que tudo aquilo que é a resposta extra-hospitalar acaba por ser muito mais exigente. Os enfermeiros têm vindo a assumir um papel diferenciador nesta atividade. Eu iria-me centralizar aqui na questão das CIVs, pela característica do meio, por ser um meio diferenciado, e porque efetivamente o team leader desta mesma equipa acaba por ser um enfermeiro e que tem aqui um papel relevante, muito relevante. Em 2007, com o ministro Correia de Campos e com a reformulação daquilo que eram os antigos SAPs e a reformulação daquilo que era o desenho da resposta à emergência e à urgência, nomeadamente naquilo que é a reestruturação dos serviços de urgência, foi criado um projeto, foi feito o desafio para a criação de um projeto que se chamava Suporte Imediato de Vida. Isto foi em 2017, no final de 2017 foram feitos vários
testes em termos de utilização deste recurso e em 2008 começou de uma forma muito efetiva, no final de 2007 e em 2008 de uma forma mais efetiva, o projeto SIV a ser implementado em vários sítios, nomeadamente onde teriam sido fechados alguns serviços de urgência ou serviços de atendimento permanente. Estas ambulâncias são tripuladas por enfermeiro com a capacidade de prestar cuidados diferenciados, o chamado suporte imediato versus suporte avançado de vida, com o suporte de protocolos instituídos, validados e instituídos. Possui naturalmente um conjunto de recursos técnicos, nomeadamente em termos de equipamentos técnicos, nomeadamente monitor, desfibrilhador e todo o material necessário para a resposta às situações de emergência e emergência médica. Um enquadramento. A incidência da paragem cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar, em que há uma abordagem a todos os ritmos, sejam eles a sistolia, sejam eles a atividade elétrica sem pulso, sejam eles a desfibrilação, enfim, em tudo aquilo que é os ritmos possíveis no extra-hospitalar, é de 38 por 100 mil habitantes. Isto é, dentro daquilo que é a comunidade na Europa. Estima-se que a incidência anual da fibrilação ventricular tratada pelos serviços de emergência médica seja de 17 em 100 mil habitantes. Estamos a falar de uma incidência muito reduzida, isto é, a fibrilação e o único tratamento para a fibrilação ventricular é a desfibrilação. Não há outro tratamento para a fibrilação a não ser a desfibrilação. Aqui a necessidade da proliferação daquilo que são os desfibrilhadores, sejam eles automáticos, sejam eles semi-automáticos ou sejam eles de âmbito manual. A utilização precoce dos equipamentos, neste caso da desfibrilação automática externa, e aqui vamos nos centrar no ambiente da desfibrilação automática externa, que nós apelidamos de automática externa, mas na realidade são equipamentos semi-automáticos. Porquê? Porque se há necessidade, ele faz a identificação do ritmo, ele reconhece esse mesmo ritmo desfibrilável e faz a recomendação do choque. E este choque é administrado sempre com a atividade humana. Sendo nós a carregar no botão para administrar o choque, acaba por ser não um sistema automático, mas sim um sistema semi-automático, e eu digo isto e faço esta diferenciação até porque existem estes equipamentos totalmente automáticos, isto é, não há qualquer intervenção humana, a não ser a colocação dos elétrodos multifunções, e o equipamento faz tudo, desde a identificação do ritmo, desde o reconhecimento do ritmo desfibrilhável, e a administração do choque de uma forma totalmente automática. Em 2011 foi criado, através do INEM, como eu dizia na introdução, aquilo que é o Plano Nacional de Desfibrilação Automática Externa, que de alguma forma vai capacitar pessoas não médicas para fazer a utilização de desfibrilação através destes equipamentos. A comparação a nível de eficácia em situações, e este é de alguma forma aquilo que se pretendia ou que se pretendeu no estudo, perceber se existe aqui alguma diferenciação entre os meios diferenciados CIV e os meios não diferenciados SBV, Suporte Básico de Vida, tentar perceber e tentar suportar de alguma forma aquilo que era o projeto, que hoje já não é projeto CIV, hoje já poderemos considerar um serviço consolidado, um serviço com provas dadas, e estes trabalhos que nós fazemos de alguma forma suportam também essa mesma consolidação. Em termos de questões, será que as competências técnicas adicionais possuídas pelos profissionais de enfermagem nas ambulâncias CIV podem ditar a diferença entre em termos de eficácia final da recuperação de uma vítima em PCR? Isto era aquilo que eu dizia, se efetivamente a presença das CIVs, isto é, versus enfermeiro, faz ou não, ou pode ditar aqui alguma diferenciação no tratamento e na abordagem às vítimas em paragem cardiorrespiratória. Outra das questões que tentamos responder também é a prevalência de sujeitos com recuperação de circulação espontânea, o chamado ROSP, isto é, perceber se perante uma vítima em PCR, independentemente do seu ritmo, se a presença de um meio diferenciado CIV ou a presença de um meio de resposta SVV, se há uma diferença naquilo que é a recuperação de circulação espontânea.
em que medida as variáveis demográficas e situacionais e tipo de meio poderão influenciar significativamente a taxa de recuperação dessa mesma recuperação de circulação espontânea. Em termos de metodológicos, foi feito um estudo qualitativo, não experimental, descritivo, correlacional e transversal. A amostra não probabilística por acessibilidade. Recorremos ao Registro Nacional de PCR, que é gerido pelo INEM, e foi construído um instrumento de colheita de dados para fazer essa mesma colheita de dados. O período de análise foi no primeiro semestre de 2013, e a localização geográfica foi em 7 distritos, salvaguardando que o INEM está dividido em termos geográficos em três delegações: Norte, Centro e Sul, ao qual não coincide necessariamente com aquilo que é a delimitação distrital. Há concelhos de um determinado distrito que não pertencem à zona centro, daqui salvaguarda que há alguns municípios, alguns concelhos que não fazem da parte da zona centro, apesar de pertencerem aos distritos da zona centro. Uma das outras características também foi balizar aqui todos os indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos. A nossa amostra incidiu sobre 1.589 indivíduos, sujeitos, ao qual 57,7 masculino. Para mais fácil fazermos o estudo, fizemos a diferenciação e de alguma forma a setorização desta amostra em 3 grupos etários, os inferiores ou iguais a 36 anos, 36 a 65 e superiores a 65 anos, que foi feita desta forma. E depois, também em termos de diferenciação, em termos do distrito. Como dizia, o sexo, em termos de sexo, a nossa amostra 57% nos homens, peço desculpa, e 43% Tenha atenção ao tempo, por favor. Mulheres. Ok, vou acelerar. Em termos de grupo etário, a incidência é muito maior nos indivíduos acima dos 65 anos, como é expectável, e em termos distritais também uma distribuição. Em termos de resultados, e aqui era onde eu queria fazer mais incidência, vamos fazer aqui a resposta a algumas questões que foram colocadas. O sexo em função do grau de diferenciação, não há aqui grande diferenciação em termos de uma ambulância CIV ou uma ambulância SBB, em termos da abordagem ao tipo de doente que nós temos. O grupo etário também não há aqui uma diferenciação, ou não há aqui estatisticamente diferenciador esta diferença. Aqui, em relação às PCRs testemunhadas ou não e por quem, já existe aqui uma diferença estatisticamente significativa que nos encaminha para que as PCRs detectadas, testemunhadas por profissionais de saúde, desencadeiam com muito mais facilidade a resposta de um meio diferenciado. E esta também é uma das características importantes, isto é, um profissional de saúde tem a maior capacidade de identificação de uma situação e, claro, daí desencadear a resposta a um meio mais diferenciado. A utilização da EE em função também do grau de diferenciação do meio, isto é, a utilização da desfibrilação é muito mais incidente, como vemos nas ambulâncias CIV, propriamente nas ambulâncias SBB. Os motivos são variedíssimos, nomeadamente na não utilização, desde não presença de profissionais habilitados para a utilização, desconhecimento, etc. Mais uma vez aqui fica referenciado que uma ambulância CIV, a utilização do DAE ou melhor, da desfibrilação, abrange aqui quase 90% das situações de PCR. A relação entre o choque administrado e a recuperação, e aqui também existe uma diferença estatisticamente significativa, isto é, sempre que é utilizado o choque ou sempre que é administrado o choque, a recuperação de circulação espontânea é muito superior, ao contrário de não utilização do choque, fazer só o suporte de reanimação sem administração do choque. Por fim, a relação entre o meio, o grau de diferenciação do meio e a recuperação de circulação espontânea, aqui eu queria incidir neste resultado porque de alguma forma demonstra e suporta aquilo que é as ambulâncias CIV, aquilo que é a enfermagem, aquilo que são os enfermeiros na atividade do extra-hospitalar. Como vemos, a presença de um meio diferenciado de CIV
tem 4,5 vezes maior probabilidade de recuperação espontânea, de recuperação de circulação espontânea numa vítima em paragem cardiorrespiratória. Isto é a demonstração claríssima daquilo que é a diferenciação, daquilo que é o enfermeiro e daquilo que é a importância do enfermeiro na recuperação de vítimas em paragem cardiorrespiratória, nomeadamente na recuperação da sua circulação espontânea, isto em comparação naturalmente com os meios não diferenciados, os meios de suporte de base de vida. Isto pode ser aqui uma este resultado pode suportar em termos das políticas de saúde a importância do alargamento das ambulâncias CIV em termos geográficos. O estudo permitiu-nos rapidamente concluir que o caráter presenciado no momento do colapso é importantíssimo, nomeadamente com os profissionais de saúde a fazerem essa detecção. A administração de choque é, obviamente, também um fator importantíssimo e, claro, a diferenciação, e aqui queria mais uma vez vincar, sem me repetir muito, mas querendo vincar esta questão, o nível de diferenciação do meio é fundamental em termos de eficiência daquilo que são os cuidados de saúde. Os resultados encontrados pela sua relevância e pertinência não só valorizam o esforço feito diariamente por todos os profissionais, mas claro, obviamente que o enfermeiro nesta vertente do pré-hospitalar é extremamente importante. A produção de conhecimento cada vez mais nesta vertente da emergência extra-hospitalar cada vez mais está a ser feito, cada vez mais há estudos, cada vez mais há colegas a investir nesta área e este suporte científico e abandonar aquilo que é o conhecimento empírico, tendo aqui um suporte muito forte, é também fundamental para aquilo que é o nosso suporte em termos de enfermagem nos cuidados de saúde extra-hospitalares. É importante também, obviamente, alargar, e o meu estudo vai ser alargado, neste momento estou numa fase de doutoramento com o objetivo de alargar este estudo não só à população geograficamente localizada, mas a nível nacional. Nacional, entenda-se, a nível do continente, e fazer aqui numa janela temporal mais alargada para consolidar tudo aquilo que é os dados que existem num trabalho muito mais aprofundado, nomeadamente no doutoramento que estou a executar. Desculpem a demora, mas de alguma forma também a importância do tema e a importância da enfermagem naquilo que é as ambulâncias CIV e as ambulâncias CIV enquanto meio importante na resposta às situações de emergência extra-hospitalar. Muito obrigado. Utilizou quase o dobro do tempo. Eu peço desculpa. Corretos. Ok, obrigado pela apresentação, ainda assim, peço-lhes que fiquem connosco também até ao fim, e agora sim, chamávamos a enfermeira Sara, que nos vai apresentar uma comunicação oral e um póster sobre a comunicação segura em contexto de urgência e comunicação segura, conhecimentos enfermeiros sobre a metodologia ESBAR. Sara, começa pelo que entender, são as duas, portanto, a comissão oral ou proposta. À comissão organizadora a possibilidade de criar este evento, mas acima de tudo de dignificar os cuidados de enfermagem no serviço de urgência, que só quem passa pelo serviço de urgência sabe o quão difícil é. Ao pé da prestação de cuidados todos os dias, organizar este congresso é muito fácil, não é? Portanto, muito obrigada e parabéns por isso. Aquilo que eu vos venho falar é da comunicação segura, surge no âmbito dos meus cursos de mestrado e especialidade em enfermagem médico-cirúrgica e não me vou alongar. Tal como nós ouvimos ontem falar durante a manhã neste congresso, a segurança dos cuidados depende muito daquilo que é a comunicação dos profissionais de saúde. E então, a evidência diz-nos que todos nós, enquanto profissionais de saúde, devemos desenvolver competência comunicacional. O que é isto, competência comunicacional? É a habilidade de comunicar de forma coerente, de forma assertiva, sem juízos de valor, com os nossos pares, ou seja, com todos os profissionais de saúde, com o doente e com a família do doente. Com forma de promover a facilidade de desenvolvimento desta competência comunicacional, a literatura diz-nos, e a DGS, tal como a Organização Mundial de Saúde, dizem-nos que devemos utilizar ferramentas padronizadas para esta comunicação e salienta-se a metodologia ESBAR como uma ferramenta mais adequada para essa comunicação. E o que é isto da ferramenta ESBAR? Nós, em contexto de urgência, estamos muito habituados a trabalhar com mnemónicas. A ESBAR não é mais do que isso. Uma mnemónica em que o I representa a identificação,
do profissional que recebe o doente, do profissional que transmite a informação e principalmente a identificação do próprio doente alvo de cuidados. No S, temos a situação atual, o motivo pelo qual são necessários os nossos cuidados, porque é que é imprescindível a nossa intervenção. No B, o background, onde temos os antecedentes. E nós sabemos que fazer uma breve colheita de dados sobre os antecedentes dos doentes nos permite guiar também a nossa intervenção. Falámos ontem em cuidados paliativos e já percebemos que a necessidade de cuidados paliativos é diferente de um doente paliativo, de um doente em situação de emergência, que tem um infarto ou que tem um AVC. Depois, por fim, a avaliação. Aquilo que foi feito e aquilo que eu fiz, aquilo que é preciso fazer, como é que vamos ajudar esta vítima? E, por fim, as recomendações. O que é preciso ter continuidade? Quais são os cuidados diferenciados que nós precisamos? A evidência diz-nos que as vantagens da utilização da metodologia SBAR são diversas. Destaco uma desvantagem, que à primeira partida nos dificulta a adoção desta metodologia, é conhecê-la. A metodologia SBAR tem 24 itens e só quando eu sou capaz de identificar e de conhecer estes 24 itens é que eu me sinto capaz para a utilizar. Mas no fim de eu os conhecer, como conheço os itens da avaliação ABCDE, eu serei capaz de comunicar de forma sucinta, oportuna, de forma consciente, face à condição do doente, mesmo numa situação complexa, mesmo numa situação de stress. Esta mnemónica tem a facilidade de ser facilmente adequada a qualquer contexto. Contexto de uma sala de cirurgia, da sala de emergência, em contexto de rua ou até mesmo numa sala de psiquiatria em que nos chega um doente com uma crise aguda. Diminui a incidência de erros e se nós diminuímos o erro, aumentamos a segurança e a qualidade dos serviços prestados, potencializa o rigor na troca de informação e às vezes permite facilitar o nosso trabalho, naquilo que pode ser a condicionante da condição hierárquica. A quem é que eu transmito o doente? Com quem é que eu estou a falar? Será o médico mais competente que o enfermeiro na transmissão de informação? Será o enfermeiro mais competente do que aquele bombeiro que foi formado e que tem conhecimento na metodologia SBAR? Se nós cumprimos estes 24 itens, são questões que não se colocam. E no fim, aquilo que acontece é que promovemos a segurança dos cuidados e somos todos profissionais de saúde mais competentes, independentemente do contexto, independentemente do stress, independentemente da mão ou da perna tremer. Obrigada. Pronto. Olha, então, continuando, esta temática e este póster vem no seguimento daquilo que foi o enquadramento teórico que eu fiz anteriormente e vem daquilo que foi um grande desafio da minha dissertação de mestrado. É óbvio que era impossível eu fazê-lo sozinha, portanto, como coautora, temos a professora Madalena Cunha, que foi a minha orientadora de todo este percurso académico. E então aquilo que nós tentámos estudar foi perceber de que forma é que o nível dos conhecimentos dos enfermeiros sobre a metodologia SBAR estava. Ou seja, os enfermeiros têm conhecimento sobre a metodologia SBAR? Pronto. Porquê? Porque já percebemos que é fundamental aplicar esta metodologia para promover a segurança nos cuidados. Então, para isso, fizemos um estudo quantitativo, do tipo observacional, com uma análise descritiva e um foco transversal. Para a realização deste estudo, tivemos de obter todos os procedimentos legais da Comissão de Ética, do IPV de Viseu. Tivemos também a colaboração da Ordem dos Enfermeiros pela divulgação do questionário. Este questionário foi feito então pelas autoras do estudo, incidiu nos 24 itens da metodologia SBAR, ou seja, a cada item correspondeu uma pergunta e depois, garantindo que havia todas as condições de viabilidade deste mesmo questionário, ele foi aplicado e chegámos à conclusão que, em função da classificação de cada item do SBAR nessa questão, tínhamos um score. Pronto. E então, como principais resultados, temos que uma população pequenina, num universo muito grande. Tivemos 142 enfermeiros a responder num universo de 74 mil. Sabemos que o estudo teve principal divulgação na época de verão e pode ter sido um condicionante, mas também outro condicionante é aquilo que acontece connosco profissionais de saúde. Estamos tão saturados da nossa profissão
tão saturados, tão exaustos, que às vezes não conseguimos perder 5 minutos para colaborar na evidência científica e não preenchemos este tipo de questionários que muitas vezes nos são reencaminhados por e-mail. Portanto, aproveito a oportunidade para fazer um apelo a todos que me estão a ouvir, para da próxima vez que receberem um e-mail com o pedido de um preenchimento de um questionário sobre um estudo qualquer, que o preencham, porque só assim é que podemos quantificar e valorizar aquilo que é a arte da enfermagem. Então, apesar desta amostra pequenina, nós tivemos resultados com significância estatística evidente, portanto, podemos facilmente transpor estes resultados para a população total. E o que é que nós estudamos? As variáveis socioacadémicas, as variáveis profissionais e o próprio conhecimento sobre a metodologia SBAR. E aqui começaram as inquietações. 80,3% dos enfermeiros não possui formação específica em comunicação e particularmente na metodologia SBAR. Ou seja, nós não temos conhecimento, ninguém nos transmite esse conhecimento. Depois, 53,5% refere que não utiliza a metodologia SBAR. E mais aqui somos confrontados com uma realidade. Temos enfermeiros que a utilizam e não têm conhecimento sobre ela. Portanto, será que a utilizam de forma eficaz? E depois, um resultado que não nos espanta é que são os enfermeiros do pré-hospitalar que mais utilizam esta metodologia. E porquê? Porque sabemos que no pré-hospitalar a avaliação do doente é curta, é necessário decidir rapidamente e temos de formatar o pensamento. E é mais fácil estarmos vocacionados para a utilização desta mnemónica. Dizer-vos que o nível de conhecimento dos enfermeiros foi então estratificado em 3 cortes, como insuficiente, razoável e bom. A grande maioria dos enfermeiros portugueses tem um nível razoável de conhecimentos sobre a metodologia SBAR, mas já cerca de 27,5% de enfermeiros têm nível insuficiente. E então, se este póster servir para modificar 1% e garantirmos que no nosso país há um doente que melhora a segurança e melhora a qualidade dos cuidados que recebeu porque comunicaram com ele de forma eficaz e foi conseguido ganhar tempo e ganhar qualidade, então já valeu a pena. Como principais conclusões, destaco que as variáveis profissionais, como a unidade onde exercemos funções, condicionam o conhecimento sobre a metodologia SBAR, ser detentor de formação em comunicação segura influencia o nível de conhecimento sobre esta metodologia. Como já vos disse, 42,5% dos participantes têm conhecimento razoável sobre a metodologia, mas é imperativo investir na formação. O nosso hospital, a nossa instituição, está a desenvolver esforços e trabalhos e grupos de trabalho sobre a comunicação, mas temos um longo caminho a percorrer. E lembrem-se, utilizar a metodologia SBAR é também uma obrigatoriedade nossa enquanto profissionais. A DGS, em 2017, emitiu uma norma de transmissão de cuidados de enfermagem e transmissão de informação que nos obriga a utilizar esta metodologia, porque está mais comprovado que utilizar esta metodologia promove segurança nos cuidados que prestamos. Da mesma forma que somos bons a cateterizar uma veia, a preparar um material para um procedimento invasivo, temos de ser bons a comunicar, e volto a repetir, com os colegas, com as famílias e com o doente. Obrigada a todos. Obrigado, enfermeira Sara, por ambas as comunicações. E agora abrimos este espaço para colocar alguma questão, comentário, alguém dos presentes ou alguém que nos está a ver também. Todos conseguem ouvir. Aí em casa todos nos ouvem. Sim. Então, não havendo nenhuma sugestão, nenhum comentário, nenhuma questão, encerramos aqui este quarto painel. Obrigado a todos, mais uma vez os que apresentaram os trabalhos e boa continuação para assistir ao nosso congresso do Serviço de Urgência. Obrigado.